programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, desejando uma tarde maravilhosa para vocês. Este programa nós estamos gravando e vocês, enquanto estiverem nos assistindo, eu vou estar passeando na Feira da Beleza, prestigiando um amigo querido, Luiz Crispim, que nas festas, nos eventos de beleza, ele vai como Luli Fashion. Então hoje o programa está gravado, por isso vocês estão vendo, eu continuo com o meu vestidinho das Três Marias, porque fizemos um programa ao vivo e agora eu estou gravando com uma convidada querida. Quero mandar beijos especiais para todos vocês que estão aí do outro lado. Mas eu vou me sentar porque o assunto hoje é muito interessante. E eu recebo com muito carinho Veruska Gendov, que é psicóloga clínica comportamental. Ela é formada em rádio e TV. Ela é apresentadora de um programa que se chama A Palavra em Debate. E esta querida já recebeu várias homenagens, porque assim como nós, quer fazer a diferença e tem feito. Veruska, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, Mel. É tão bom poder participar, poder ajudar, poder estar juntinho com quem está em casa. Muito bom. Gostoso, não é? Muito gostoso. Eu fico muito feliz de poder também contar. Nós temos hoje amigos que se dispõem a estar no programa para levar informação, para trazer uma palavra que faça com que o nosso telespectador, nosso telespectador, tenha uma qualidade de vida muito melhor. E foi por isso, falando com você sobre vários assuntos, que nós fizemos este convite para você estar aqui. Antes de nós focarmos sobre o tema de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como psicóloga, porque eu sei que você tem um trabalho direcionado, uma preocupação muito grande com o seu próximo, principalmente com aquelas pessoas desinformadas dos seus direitos, daquilo que pode melhorar a sua vida. Então, fala um pouquinho da sua atuação como psicóloga, amplamente, no geral. Eu sou psicóloga há 15 anos, Mel, lidando com o sofrimento das pessoas, o sofrimento psíquico, as situações das mais diversas possíveis. E o meu objetivo tem sido trazer uma qualidade de vida para essas pessoas. Você sabe que quando emocionalmente a pessoa não está bem, ela não consegue se desenvolver nas outras áreas. Mais nada. Eu costumo dizer, né, o coração está aqui, a cabeça está aqui, e a cabeça não funciona se o coração estiver em queda. Né? Então as emoções, elas trazem essa leitura de dor para o coração. Então, muitas vezes, né, quem está em casa, está sofrendo, está com um problema, está com uma dificuldade, e a situação fica em torno daquela dificuldade. Então, eu tenho me dedicado nesses 15 anos em ajudar essas pessoas, tenho trabalhos sociais e tenho o meu consultório. Né? O meu consultório já também existe lá há 15 anos no bairro do Bom Retiro, e grande parte das pessoas que me procuram é porque elas estão passando por momentos de dificuldade, passam por algum problema emocional, enfim, mas geralmente quem me busca muito é porque passa por algum processo de problema afetivo, depressão, que tem batido recorde na sociedade hoje em dia, né? Pessoas que estão com processos, porque eu também faço a psicologia forense, a psicologia jurídica, e estão passando por alguns processos onde precisam de um psicólogo para acompanhar, por exemplo, processos de adoção, disputas de guarda infantil, e entre outros, né? Olha, eu estou com uma dificuldade, eu preciso de uma psicóloga para ajudar, para fazer uma avaliação, um diagnóstico, para poder ajudar de alguma forma. Então, hoje o psicólogo ele tem essa vasta, né, essas vastas áreas de trabalho e eu tenho me dedicado muito nessas duas ultimamente, tem sido muito bom. E trabalhando também com televisão, né, a gente procura sempre usar dos meios de comunicação para orientar o máximo de pessoas possíveis. Com certeza. Porque, Mel, tem pessoas que pode ser que nunca precisem de um psicólogo, elas precisavam de uma orientação.
Perfeito, que concordo. muda toda a rota da sua vida. Às vezes uma informação pode vir de um psicólogo, se for na área emocional, ou de alguém que de repente pode dar um testemunho e aquilo funcionar para a pessoa. É verdade, é verdade. O que importa é que a pessoa faça uma análise, busque onde ela precisa melhorar e buscando, fazendo essa busca, ela consiga alcançar o seu objetivo seguindo esse caminho de melhora, utilizando algum exemplo de vida que muitas vezes faz essa diferença, ou se você não conseguir sozinho, de repente, eu já tentei, já falei com minhas amigas, já conversei, já vi testemunho, não consigo mudar, não sei o que acontece. Aí vai sim para um profissional para poder ajudar. Perfeito. Né? Então, tem sido muito gratificante a gente ver o resultado. Então, a maioria das pessoas que procuram por você ou é ligada a essa área de família, de adoção, sim, ou são pessoas que tiveram alguma perda, sim, e que isso fez com que a sua vida passou a não ter um brilho mesmo. Perdas, decepções, aborrecimentos. Tem muita gente hoje que sofre de humilhações, vítimas de fofoca. É impressionante como tem gente com depressão por ter sido vítima de fofoca, Mel. E foi injustiçada e aquilo ficou marcado socialmente por conta do que aconteceu. Então, essas marcas, esses traumas, esses processos todos emocionais precisam ser resolvidos. Senão a vida é como, sabe aqueles LPs antigos, arranhados, sim, que não saíam da faixa, né? É como se a vida da pessoa ficasse presa. Então, se é trauma, se é um problema, se é uma dificuldade, a gente precisa parar e mudar essa rota. Então, a maioria das pessoas que busca é por conta disso, mas eu também tenho pessoas que são vítimas de violência, de agressão e precisam também mudar essa rota. Porque ou estão numa situação difícil, ou não conseguem tentar enxergar uma saída. Se libertar de algemas que as prende de uma tal forma. Exato. A maior dependência humana é a dependência emocional, porque ela se prende e ela acredita que está presa com correntes. Então, o psicólogo é esse profissional que ele vai buscar, ele vai entender, ele vai olhar, ele vai tentar entender o que é que está prendendo, no caso de uma pessoa que esteja dependente emocional ou carente emocional, para que você consiga se libertar e consiga se valorizar e consiga criar uma qualidade de vida emocional para você ter outras qualidades de vida também sociais, financeiras, etc. Uma coisa está muito presa na outra. E quem procura por você ou quem procura por este tratamento, por este apoio? Mais mulheres ou mais homens? Olha, hoje, graças a Deus, eu tenho percebido que os homens estão, graças a Deus, se rendendo um pouco a buscar ajuda. Mas ainda o volume de mulheres é muito maior. A cada 10 pessoas, 8 ainda são mulheres. Isso. Mas antes 10 eram mulheres. Entendi. Mas você acredita que você não é procurada por homens, de repente, por preconceito, por vergonha, por inibição, realmente, ou porque os homens têm menos problemas que as mulheres? Os homens são muito racionais. E eles têm muita dificuldade de serem considerados loucos, porque ainda existe, infelizmente, uma ideia, infelizmente, de que quem busca um psicólogo é louco, e não é essa a realidade, Então, os homens são muito racionais. Imagina, se os meus colegas de trabalho souberem que eu faço terapia psicológica. Imagina se o vizinho perceber que eu faço terapia psicológica. Então, existe um pouco de preconceito, não porque eles não entendam que possa ter uma ajuda, eles entendem isso, mas porque eles têm medo do outro não entender muitas vezes isso. E por conta dessa distorção que se tem com a área, eles têm receio de buscar ajuda. Entendi. Eu já tive pessoas que apareceram disfarçadas no consultório, Mel. É mesmo? De óculos, eu falei, mas tá à noite. Não, eu não quero que ninguém me encontre entrando no consultório de psicologia. Eu não quero ser visto, eu não quero ser percebido. Com as mulheres eu já não vejo isso. Entendi. Elas já são mais abertas. Por quê? Nós somos emocionais, é mais fácil de você lidar. Eu tenho uma necessidade, vou buscar ajuda. Mesmo sabendo que é difícil para muitas mulheres quebrar esse tipo de ritmo, de dependência, de problemática, de trauma que muitas vezes se possua. E aí, vou te fazer uma pergunta assim, até muito indiscreta. Claro. Você, como psicóloga, você recebe uma carga enorme de problemas. Sim, sim. E
com certeza, emocionalmente, por mais que nós não queiramos, a gente acaba sendo influenciada por situações. Você busca um companheiro, uma colega, um parceiro, um conhecido, ou você sabe fazer uma terapia se automedica? Olha só, o que eu costumo dizer para todo mundo, eu lido nesses 15 anos também, que eu também desenvolvo esse trabalho lá, com estagiários de psicologia e psicólogos formados. Existe uma orientação geral para os profissionais que, na necessidade de uma busca de orientação emocional, é importante que o terapeuta não faça cara de paisagem, que ele também busque ajuda caso necessite. Mas o que a gente orienta? Que essa busca ela tem que ter uma motivação. Certo. Porque também existe essa ideia de que todo mundo tem que fazer terapia. Quem precisa fazer terapia é quando você tem a demanda para fazer terapia. Agora, quem busca atender na área clínica da psicologia, primeiro você tem que ter um dom para isso. Porque senão realmente é muito difícil você lidar com o sofrimento humano, com o sofrimento psíquico, se você não tem uma estrutura primordial para lidar realmente com isso. E segundo, você tem que ter a consciência de que é um ser humano que está ali e você também é um ser humano. Existe, com certeza, essa empatia humana. Certo. E na hora que você percebe que grita, você tem que buscar ajuda. Então, a gente sempre diz que não tem esse preconceito. Com os psicólogos, isso é muito tranquilo, né? Tendo a necessidade, claro que os profissionais vão buscar ajuda. Não tendo necessidade, por ter um conhecimento diferenciado, muitas coisas a gente consegue orientar. Lógico, você tem um diferencial aí. Agora, enquanto você está ali com outro ser humano, o seu foco tem que estar muito limpo para conseguir ajudar aquela pessoa. Se você está com um problema emocional e é profissional da área emocional, primeiro cuida de você, trata o que precisar, resolve o que precisar para você, estando bem, poder lidar, lógico, com a outra pessoa. E ajudar realmente. Sim. Agora, também tem essa questão da fé, né? Eu sou cristã evangélica, né? Eu tenho uma fé muito grande de Deus. É lógico que isso também ajuda muito, né? Isso nos fortalece tremendamente. É verdade. Então, você tem que ter uma ligação muito forte para você poder estar pronto para lidar com outro ser humano, principalmente numa área de dor, né? Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, isso me ajuda bastante, lógico, também. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Você conseguir sentir a presença de Deus, sentir Deus do seu ladinho ali, estando com você. E você ter um dom, né? Uma facilidade de olhar no olho de uma pessoa e saber do que ela precisa e como ajudar. Não é para todo mundo, né? Então, eu me sinto privilegiada e eu fico muito feliz de estar numa profissão ajudando o próximo. Isso me realiza tremendamente. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, até mesmo porque eu nunca consultei um psicólogo. Sim. Como eu vou saber quais são os sintomas que eu devo sentir, de que forma eu sei quando eu preciso procurar um atendimento psicológico? Mas eu vou te pedir licença e nós vamos para um breve intervalo comercial e você vai responder isso na volta, tá? Para investir no futuro do seu filho, o Colégio Alvorada traz um novo conceito em educação. Para crianças de 4 meses a 6 anos de idade e também inclusão, interação família, aluno e escola, Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Parque Alvorada. O telefone 3867-5065. Então, voltamos. Eu quero que você responda. O que eu tenho que sentir
para saber que eu preciso procurar um psicólogo, um profissional? Geralmente, como eu disse, quem busca, geralmente tem uma dificuldade, um processamento emocional que precisa ser tratado. Quando é o momento, quando você tem um problema, muitas vezes a gente vai levando para frente, né? Nós vamos empurrando para frente de alguma forma. Mas quando você olha no espelho e você já percebe que você não se sente bem, muitas vezes já começa a aparecer uma série de doenças orgânicas sem fundamento clínico que justifique. Entendi. E daí doenças orgânicas é um leque, né, imenso, podem ser diversas doenças. E você não consegue lidar com o sofrimento mais, você muitas vezes não consegue sair da cama, a família não entende, acha que é bobeira, e não consegue entender a dor que o outro está sentindo. Então, na hora que você começa a realmente parar e pensar de que sua vida está estagnada, você não consegue desenvolver nada, você tem um sofrimento psíquico muito grande, um pensamento que não sai da cabeça, acorda e vai dormir pensando naquilo, seja decepção, injustiça, enfim, não importa. Existe um pensamento que não sai da sua cabeça. Esse é um pensamento ruim. Ruim, negativo. Esse é um momento de procurar ajuda. Uma segunda opção que as pessoas buscam muito também é quando elas querem melhorar profissionalmente ou querem se testar vocacionalmente, né? Nessas épocas de vestibular, nós recebemos muitos jovens no consultório para fazer teste vocacional, por exemplo. Eu quero descobrir a carreira, eu não quero errar. Fazer, parar, fazer de novo, parar, até descobrir a vocação. Eu quero entender. Então, tem hoje uma vasta quantidade de atividades que você pode fazer com o jovem e descobrir quais são as habilidades dele, para poder dizer legal. Dentro daquele leque qual é a maior área de habilidade, né? E profissional, eu quero render, eu quero crescer, como é que eu faço? Aí você também tem uma gama de atividades, hoje que a gente tem coaching, né? Tem um monte de trabalho de orientação profissional para que você possa ampliar. O que não pode é se acostumar a ficar paralisado. Nem pensar. Nem pensar. Então, está trabalhando, já deu 1 ano, 2, não recebeu aumento, não recebeu promoção. O que será que está acontecendo com você? Ah, o mercado está difícil, mas o que você está fazendo para se diferenciar? Então, isso é muito importante. Demais. Treinamentos, preparações. E uma terceira questão são casos de transtornos mentais. Hoje nós temos um leque muito grande de transtornos dos mais variados, que são transtornos acompanhados por psiquiatria, acompanhados com medicação, e que o treino comportamental, no caso eu sigo uma linha mais comportamental, nós treinamos o desenvolvimento dessa pessoa para que ela consiga ter a maior independência possível, o maior ajuste social possível, e a gente tenta trabalhar nesse sentido. E isso serve para que tipo de transtorno? Por exemplo, nós temos um trabalho, né, que está iniciando lá no consultório, um trabalho muito bacana que nós fizemos todo um preparo com autista. Ah, que interessante. Existe uma profissional muito capacitada, muito treinada, que procura, através das técnicas comportamentais, desenvolver essa habilidade social, manual e tudo mais da pessoa, né, do paciente que tenha autismo. Por exemplo, pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com uso de medicação, casos mais graves, que têm uma dificuldade muito grande de sociabilizar. Existe também na terapia comportamental uma forma de desenvolver socialmente, de melhorar esse contato social. Tudo isso com terapia, porque a medicação já foi mais que comprovado, Mel. Todas as pesquisas ultimamente que têm saído na nossa área científica têm mostrado que a medicação associada à terapia dá um efeito muito mais completo e melhor e mais rápido. Né? Porque você toma a medicação vai resolver a dificuldade química, a deficiência química. Mas e a parte comportamental? Essa pessoa tem que viver. Sim. Ela precisa conviver em sociedade. Então, um desenvolvimento em terapia ajuda demais, muito. Eu sei que nós tínhamos combinado de falar, na realidade íamos falar sobre violência doméstica, mas o assunto está tão gostoso, vamos continuar e marcar... Claro, com todo prazer. Com relação a uma pessoa que tem TOC, quais são os piores sintomas na qual é a terapia que vai poder ajudar? A dificuldade que o profissional, muitas vezes, né, para quem trabalha, mas eu vou falar isso também no geral. Imagina o que é trabalhar com uma pessoa com TOC, que é perfeccionista, controladora,
Por quê? Porque ela precisa controlar o ambiente. O que é o toque? O toque é uma repetição constante, aí tem também uma quantidade de manias e de quadros que são muito variáveis, que se desenvolvem na pessoa por N motivos, né? Que dá uma série de programas até a respeito, mas até para a pessoa entender em casa, ela perde o controle sobre a mente dela, então ela precisa controlar o ambiente para não sofrer. Então ela, por exemplo, ela vai verificar se a porta está fechada 10 vezes, porque ela precisa ter certeza, ela precisa, né, ela vai conferir se o gás está fechado. Então, no ambiente de trabalho, a gente tem recebido muita gente em terapia a pedido do chefe, por exemplo. Agora, para você que não, a questão não é trabalho, a questão é pessoal. Como é que é conviver uma pessoa com toque? Um marido, por exemplo, que convive com uma esposa com toque ou vice-versa. Você, vamos sair, vamos. Aí demora para colocar a roupa porque vai ter que testar quais as roupas 500 vezes que vai ficar melhor. Aí depois tem uma insegurança e precisa controlar bem o ambiente, controlar bem onde vai. Vai ficar para trás, o que vai chegar. Aí depois tem que controlar se colocou todas as coisas que experimentou no seu devido lugar, exatamente separado por cor, separado por tamanho, separado por formato. Então, é muita coisa, são muitos controles. Muita informação que tem que ser desenvolvida de imediato. Geralmente, casos de gravidade são quando você entra num processo mental de tamanha agressão, porque chega uma hora que você se agride. Por que você se agride? Porque você passa a viver só para controlar o seu ambiente. Aí a pessoa começa a ter muitas dificuldades sociais, não consegue fazer amigos, se torna repetitivo, é muito complexo. Então, quando você chega nessa situação, o que você tem que fazer? Primeira coisa, buscar uma ajuda emocional ou médica. Isso são transtornos químicos que tem que ser corrigido com medicação e transtorno comportamental que precisa ser corrigido com terapia. Você precisa aprender a administrar aquela ansiedade que você tem. Existe um outro tipo de toque, Mel, que é o toque de pensamento persistente. O que é isso? Então, por exemplo, a pessoa bota uma coisa na cabeça, por exemplo, estou envelhecendo. Estou envelhecendo. Não importa o que os outros falem. Não, você está bem, você está bonita, você está jovem, a roupa está legal, o cabelo está bonito. Não, mas eu estou envelhecendo. E passa a viver buscando N soluções para tentar resolver o problema que ela acredita que ela tem. Que existe. Né? E é muito sofrimento também. Eu imagino. Porque a pessoa vai dormir, vai acordar, não, eu não posso dormir. Enquanto eu estiver dormindo, eu não posso me virar de lado. Porque se eu virar de lado, minha pele vai enrugar. Então eu tenho que virar e ficar assim. Olha, eu não posso fazer tal coisa, porque senão... Olha, eu não posso rir. Eu não posso rir, senão eu vou criar o bigode chinês. Então, a pessoa passa a viver... Eu não fazia ideia que isso existisse. Existe. E muito ligado à beleza, principalmente quando se trata de mulheres, né? Os homens já é um controle profissional, por isso que eu comecei falando do controle profissional. Entendi. Então, é um sofrimento gigante, porque a mente, ela fica apenas com essa persistência de pensamento. E não consegue viver o momento, a não ser se preocupando que a velhice está chegando. Exatamente. É claro que você que está em casa, já sei, minha vizinha então tem toque. Não, pode ser só uma fase que ela está passando. Uma pessoa com uma fase depressiva, ela pode ter alguns pensamentos com baixa estima e tudo isso, enfim. Sim. Ou numa fase, como nos 40 anos, que geralmente a mulher ela entra numa crise natural, que é da fase, com a mudança hormonal e comportamental. Mas isso vem e passa. O problema do toque é 40 anos. O problema do toque, Mel, é quando não passa. Entendi. Porque aí você começa a configurar que já passaram 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 6 meses, e a pessoa continua com o mesmo pensamento. Nada convence, nada muda, nada consegue alterar o pensamento daquela pessoa. Passou 2 semanas, Mel, com um pensamento persistente, já procura ajuda. Porque desgastes internos vão acontecendo. O cérebro gasta uma quantidade de energia gigante para conseguir sustentar esse pensamento persistente. Pensa a pessoa aí dormindo e acordando desse jeito. Sempre com aquela preocupação exagerada e desnecessária. Então, por exemplo, no meio social, um grupinho, uma pessoa que tenha um toque,
ela consegue deixar um grupo completamente desestabilizado, porque a pessoa ela entra num sistema e se torna aquela pessoa chata do grupo. Imagina. Que ninguém mais quer falar naquilo. Por exemplo, quer ver um exemplo? Aquela pessoa que, quando as pessoas olham e vê que está vindo, elas atravessam a rua e fingem, olha, né, eu não quero. Não te conheço. Não te conheço. Porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com quem tem um transtorno, uma dificuldade, né? Então, ela se torna uma pessoa chata. Aí começa a ter dificuldade de fazer amigos, dificuldade de namorar. Dificuldade de trabalhar, dificuldade com a família, se tiver família. Sim. E passa a ser uma persona não grata. Enquanto, muitas vezes, um tratamento adequado dá uma qualidade de vida para a pessoa e pronto. Mas aí a pessoa, não, eu vou no psicólogo, não sou louca. Aí entra naquele ciclo que dissemos no início. Então, quer dizer que a terapia muda pensamentos? Sim, sim, porque ele entra num choque de realidade com você. A pessoa está dizendo, eu não sou velha, né? Ou eu sou velha. Aí o terapeuta, por quê? Aí ele começa a querer criar todo um mecanismo para provar para o terapeuta que é velho. E o terapeuta mostra todo um mecanismo para chocar essa realidade de uma forma direcionada que a pessoa, ela entra, ela não consegue, chega uma hora que ela não consegue mais te rebater. Diferente das outras pessoas que apenas ficam reforçando, não, você não é, não fala isso, não. Então, as técnicas, elas ajudam a caminhar com esse pensamento e fazer esse pensamento começar a entender de uma outra forma as coisas. E a medicação, porque em muitos casos esse transtorno já tem uma diminuição química tão aguda que precisa ter uma reposição química, né? Nós temos diversas químicas no cérebro, Mel, que precisam fazer sua função. E qualquer uma delas que diminui, altera. Sono, fome, apetite, pensamento, fluxo de ideias, criatividade, cansaço, tudo isso é controlado. Uma coisinha dessas que muitas vezes entra em queda, pode alterar todo o movimento, né? Todo o organismo. Poxa vida, Verusca, eu acredito que nós já estejamos quase chegando no final do programa. Temos quantos minutinhos ainda, querido? Hã? Quanto? 2 minutos? Que pena. Olha, eu ficaria conversando com você a tarde toda, porque eu estou vendo que temos muita coisa para levar de informação para o nosso telespectador. Mas temos apenas 2 minutos e você já está convocada. Claro. Vamos agendar uma próxima e vamos conversar a respeito de diversos temas e também vamos falar sobre a violência doméstica. Certo. Eu quero que neste 1 minuto você deixe as suas considerações finais, Verusca. Olha, a vida é curta demais, né? Você que está assistindo o programa nesse momento, eu gostaria que você realmente fizesse uma reflexão de como está a sua vida. E o que você precisa fazer para poder realmente, nesse período de tempo que Deus nos deu aqui na Terra, para a gente poder viver, o que você pode fazer para você poder usufruir da melhor forma, né? E se tem alguma coisa que te atrapalhe, que te dificulte, que te impeça de ser feliz, vá buscar resolver mesmo uma solução para isso, porque você pode ter uma vida tão boa, tão tranquila. É claro que adversidades, problemas, a gente vai ter. Nós todos vamos enfrentá-los. Mas se você estiver vivendo o problema constantemente, então alguma coisa tem que ser mudada. Porque uma coisa eu vou dizer para você, não há nada mais gratificante do que a gente acordar todo dia, olhar para o espelho e sorrir. Com certeza. Sorrir, olhar os nossos próprios olhos no espelho, agradecer a Deus por mais um dia de vida e dizer, Senhor, obrigada por estarmos aqui. E através da sua felicidade você poder fazer uma outra pessoa feliz também, né? Então, resolva, busque ajuda, que eu tenho certeza que um dia você vai dizer, nossa, bem que o programa da Mel, né, tinha razão. Eu estou feliz, Mel, eu estou feliz e isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso que as pessoas precisam sentir. E neste momento, nós mandamos o nosso carinho, beijos no coração e que a nossa alegria possa trazer para vocês, nossos telespectadores, a diferença no seu dia a dia. O programa Conexão Mulher agradece a cada instante a oportunidade de estar com vocês. Eu adoro vocês. Beijos. Chegou ao fim, mas amanhã tem mais. E a Verusca vai voltar. Temos muito o que conversar. Muito obrigada, querida. Agradeço, foi Mel. bom demais. Eu que agradeço. Beijos. Amanhã tem mais. Tchau.